Bem-vindos, leitores! Nesse vídeo iremos estudar o Caderno de Orientações Técnicas, Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Bons estudos! Capítulo 3. Características gerais do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Breve histórico sobre o serviço. Este serviço foi concebido na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a partir da revisão conceitual e das discussões ocorridas na Câmara Técnica da Comissão Intergestores Tripartite CIT 2009, que promoveu um longo e intenso debate sobre algumas experiências municipais relacionadas à execução do Serviço de Habilitação e Reabilitação na Comunidade das Pessoas com Deficiência, nominado na PNAS 2004, e, até então, cofinanciado pelo Piso Básico de Transição, previsto na NOB. Suas 2005. Essa revisão, além de considerar as ações tradicionalmente desenvolvidas na área e que estavam voltadas para esses segmentos, considerou as bases de organização do SUAS e as características de suas ofertas nos níveis de proteção social básica e de proteção social especial. Com isso, na tipificação, foram concebidos dois serviços distintos: o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, sob o enfoque conceitual e de organização territorial da proteção social básica, e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, concebido à luz do enfoque conceitual da proteção social especial de média complexidade. Um fato que agregou novos elementos à concepção e organização do Serviço de PSB no domicílio foi a deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, de atualizar, por meio da Resolução nº 34 de 2011, o conceito de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, no campo da assistência social. A partir dessa resolução, superou-se a ideia da organização de uma ação específica com tal finalidade, seja no patamar da proteção social básica ou da proteção social especial. Nessa direção, o CNAS, por meio da referida resolução, reafirma a compreensão de que a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência tem enfoque multissetorial e, por isso, a sua efetivação requer a realização de um conjunto de ações articuladas das diversas políticas públicas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio em que as pessoas vivem. À assistência social cabe, portanto, organizar ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como contribuir com a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e a participação plena e efetiva das pessoas com deficiência na sociedade. Com base nesses dois marcos normativos, dos 5.500 municípios que responderam ao Censo SUAS de 2015, Gestão Municipal, 4.136 municípios, que equivalem a 75,2% do total, informaram ofertar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, respondendo, de alguma forma, a demandas de proteção e cuidado a esses segmentos, a partir de ofertas no ambiente domiciliar. Características do serviço. Diante do enfoque da PSB, pode-se apontar como características fundamentais do serviço, item, caráter preventivo, ou seja, suas ações estarão sempre ressaltando a prevenção de riscos sociais e violações de direitos. Prevenir tem o sentido de precaver-se, antecipar-se, dispor as coisas de sorte que se evite que algo aconteça. Item, proteção social proativa, compreendida no sentido de ir ao encontro das pessoas no domicílio, pautada na dimensão ética de incluir sem ser invasivo. O serviço não se realiza nos intramuros dos espaços base de sua oferta. É necessário conhecer a dinâmica do cotidiano das pessoas, antecipando-se aos riscos pessoais e sociais. Item, proteção como processo indissociável do cuidado. Para proteger é importante cuidar, tomar cuidados. O cuidado é mais que uma relação pautada na atenção e na acolhida, requer dedicação, presença na rotina, preocupação e, especialmente, corresponsabilidade e zelo com o bem-estar do outro. O cuidado revela modos de vida particulares. Particularidades que se refletem na dinâmica das famílias, considerando sua cultura. Item, valorização do ambiente do domicílio como espaço de acesso a direitos socioassistenciais.
Espaço que permite a aproximação do serviço com os contextos familiares e territoriais e que possibilita o atendimento de singularidades dos usuários e a maior compreensão dos saberes e potenciais intrafamiliares. Respeitado a perspectiva de valorização do protagonismo e das competências das famílias no exercício da proteção e do cuidado à pessoa com deficiência e à pessoa idosa. Item: acesso a ações e serviços públicos, compreendido como direito de cidadania, seja por meio da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e dos órgãos de defesa de direitos. Essa característica vincula-se ao reconhecimento da incompletude do serviço, tanto frente às demandas pela garantia de direitos quanto frente ao princípio da proteção integral, que considera a indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Item: complementação ao serviço de proteção e atendimento integral à família. PAIF. Este caráter de complementariedade reafirma o lugar que a matricialidade sociofamiliar ocupa na estruturação do suas. A família, nas suas diversas configurações, é central no âmbito das ações da política de assistência social como espaço privilegiado e insubstituível de proteção, socialização e provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida, sobretudo, pelo Estado. Finalidade do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais define a seguinte finalidade para o serviço: prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. MDS, 2009. Sabe-se que a finalidade definida para o Serviço da Proteção Social Básica do SUAS tem múltiplas dimensões e envolve inúmeros esforços de distintas políticas públicas, dentre elas a de assistência social, razão pela qual o serviço deve atuar em estreita articulação com os demais serviços no território. Contudo, cabe esclarecer que o serviço tem ofertas próprias concretizadas no conjunto de suas ações, que contribui diretamente para o alcance de sua finalidade e justifica a sua importância, a intenção e o propósito do serviço junto aos usuários, que são as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Para compreender com mais profundidade a finalidade do serviço, é importante refletir sobre algumas categorias conceituais mencionadas pela tipificação para não correr o risco de esvaziar sua utilidade na compreensão da realidade e na direção do conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidas. Concepção de agravos que fragilizam ou provocam o rompimento de vínculos. Para o MDS, 2013, convivência é forma e vínculo é resultado. Assim, pode-se presumir que os encontros que agregam atenção, disponibilidade, cumplicidade, compartilhamento de histórias, vivências e vontade de estar com o outro podem atuar como fortalecedores de vínculos ou mesmo como constituidores de vínculos. Por outro lado, os encontros que desvalorizam e reduzem a vitalidade das pessoas, estabelecem paixões tristes, que imobilizam, deprimem ou geram revoltas, assim como os que geram sentimentos de subordinação e impotência podem produzir isolamento e fragilização de vínculos, ou seja, os modos de convivência afetam as pessoas e fazem um efeito na razão e no entendimento que elas têm de si e do mundo em que vivem. MDS, 2013. Rompimento, a partir do Dicionário Aurélio, 2004, significa romper, partir-se, quebrar-se. Por rompimento de vínculos familiares, pode-se entender as situações de ruptura, corte ou quebra das relações e vínculos de afeto e amorosidade, sem a provisão de suporte em relação a cuidado, proteção e provisão material. Vale considerar que o rompimento de vínculo é diferente de afastamento do núcleo de moradia familiar. Neste último, não há moradia comum, mas a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência pode continuar mantendo laços de afeto, contatos pessoais e, por vezes, ainda conta com o suporte material. Para Michel Apud Souza, 2012, os motivos mais frequentes para a entrada dos idosos nas instituições de longa permanência, ILPI, são não terem família, não ter um cuidador ou ter conflitos familiares, seguido por problemas de saúde e até por não quererem morar sozinhos. Assim como o desdobramento extremo de relações familiares tensas, ao longo de toda uma vida,
e que, diante da nova realidade proporcionada pelo envelhecimento, os vínculos já desgastados são rompidos de forma definitiva quando o idoso é levado à ILPI. Citação: Michel Apud Souza, 2012. Com isso, não dá para desconsiderar o contexto e o histórico da família com a qual a pessoa viveu ou ainda vive. Filhos que não se sentiram cuidados pelos pais, ou por um dos pais, por vezes, não se sentem confortáveis para cuidar deles na velhice. Outras vezes, o próprio ambiente interno da casa impõe entraves que impactam na convivência e, por consequência, nos vínculos protetivos. Em relação ao rompimento de vínculos comunitários, algumas situações ou contextos podem favorecer o seu rompimento, como a ausência, no território, de serviços de saúde, assistência social, educação, transporte adaptado, lazer, cultura, entre outros, obrigando as famílias e seus membros a recorrerem às ofertas de outros territórios, e assim, os vínculos de pertencimento se tornam mais frágeis. Outros fatores também podem contribuir para a fragilização ou mesmo para o rompimento de vínculos comunitários. Item: comportamentos discriminatórios ou de desvalorização da condição da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa no território de moradia, gerando apartação ou isolamento social. Item: elementos vinculados à violência urbana, que geram insegurança social. Item: inexistência de acessibilidade nos equipamentos públicos e comunitários, constituindo-se em barreira para a participação e o exercício da cidadania no local de moradia. Agravo, nesse contexto, significa qualquer prejuízo à integridade e à convivência familiar e social dos indivíduos e suas famílias, provocado por situações adversas, imprevistas, circunstanciais, nocivas ou que causem dano ou desvantagens pessoais e sociais. Nesse sentido, cabe atentar-se para a associação entre as limitações impostas pelo próprio avanço da idade ou da deficiência, com os seguintes elementos: dificuldades de a família cumprir as funções de proteção básica e cuidados cotidianos, privação de acesso a tecnologias assistivas, vivência de pobreza extrema, doença do cuidador familiar ou vivência de situações estressantes, moradia precária ou em contexto de difícil acesso, entre outras. Esses elementos podem se revelar como agravos às limitações decorrentes de deficiência e do envelhecimento e desencadear o afastamento temporário ou mesmo o rompimento dos vínculos protetivos, em particular, com o núcleo familiar. O trabalho social, na perspectiva da prevenção aos agravos, requer um olhar que vai além do reconhecimento dos fatores, situações de desproteção, requer, sobretudo, a identificação e o reconhecimento de fatores protetivos nos vários domínios da vida. Nos próprios indivíduos, em suas famílias, em seus pares, em suas escolas, em seus territórios, em serviços e atividades comunitárias ou religiosas, enfim, em qualquer outro nível de convivência socioambiental. Equiparação de oportunidades, conceitos e fundamentos legais. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 4º, já determina que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Para os fins da proteção mencionada neste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, parágrafo único. A partir dessa determinação, cabe lembrar que, independentemente da deficiência e do envelhecimento, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Constituição Federal, 1988. Todavia, o acesso e o pleno exercício dos direitos para as pessoas idosas e pessoas com deficiência, em condições de igualdade com as demais pessoas, requer medidas e atitudes para igualar as oportunidades, como a garantia de meios e singularidades para atender condições físicas, intelectuais, mentais e relacionais específicas. Por vezes, faz-se necessário atribuir benefícios, fornecer tecnologias assistivas, assegurar prioridade de atendimento, instituir políticas públicas afirmativas para fazer com que as oportunidades se tornem, de fato, iguais. Nessa direção, para que uma pessoa idosa com mobilidade reduzida ou uma pessoa com deficiência possa participar de um evento, seja nacional ou mesmo no seu território, faz-se necessário assegurar todas as condições de acessibilidade ao espaço físico, rampas, elevadores, etc., a comunicação do conteúdo, audiodescrição, intérprete, ampliação da letra, etc., muitas vezes, suporte de cuidador, entre outras medidas para igualar as oportunidades.
Assim, a equiparação de oportunidades tem relação direta com a eliminação de barreiras sociais que reduzam ou impeçam as pessoas de realizar uma atividade no campo pessoal, profissional ou relacional, e também com ação ou atitude que possa prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos. A viabilização da participação das pessoas com deficiência e idosas e suas famílias nas mais diversas instâncias da sociedade também pode ser entendida na perspectiva da equiparação de oportunidades. Para o serviço, a oferta no ambiente do domicílio é uma estratégia do SUAS que possibilita a equiparação de oportunidades de acesso aos direitos socioassistenciais das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, em particular daquelas com maiores dificuldades de adesão e acesso à rede. Participação e autonomia, concepções que orientam o serviço. Para Freire, 1999, 2005, o homem não pode ser compreendido como um sujeito isolado, pois pensar e agir criticamente para transformar a realidade faz parte da sua natureza na busca de humanização. Em seu livro Pedagogia da Autonomia, admite que todos devem participar da história, da cultura e da política. Ninguém deve ficar neutro, é necessário questionar as coisas, e não ficar alheio. Nessa direção, participação é condição para o exercício da cidadania e pressupõe que condições sejam criadas para favorecê-la. Outro pressuposto é o de que o conhecimento é construído na relação entre os sujeitos e na interação com a realidade, portanto, o compartilhamento de poder de decisão exige ação responsável, individual, social e política. Assim, quanto mais a pessoa participa, mais se capacita para participar, para posicionar-se frente às ações, medidas e decisões que lhe dizem respeito. A Política Nacional do Idoso aponta, em suas diretrizes, 1. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações. 2. Participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. De igual modo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao tratar do direito à participação, determina que o poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, incluindo a participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem, Lei nº 13.146 de 2015. Isso posto, ressalta-se que participar não se restringe a aderir, pressupõe o compartilhar, o opor-se em movimento, o que exige a motivação para um objetivo, MDS, 2013. A participação, como componente do serviço, cujo enfoque contempla a proteção, o cuidado e o fortalecimento de vínculos, pressupõe pensar em condições e estratégias para viabilizá-la ou fortalecê-la. Nesse sentido, cabe afirmar que a circulação de informações com conteúdo e linguagem acessível, um modo de se expor, de ver e de ser visto, de criticar e de ser criticado, de argumentar, bem como a troca e o compartilhamento de saberes e dos modos de produção de conhecimento são aspectos a serem considerados na dinâmica do serviço, MDS, 2013. Por sua vez, autonomia pode ser compreendida sob o enfoque de várias áreas, da política, da organização dos poderes, das ciências, entre outras, e também no domínio do próprio indivíduo, que diz respeito à autonomia pessoal e social. Autonomia evidencia sempre uma relação com independência e poder para realizar algo por si próprio, manifestar a própria vontade com liberdade de escolha, exercitar a capacidade e a responsabilidade de tomar uma decisão. Por essa razão, é um fenômeno de muitas dimensões, conquistado diuturnamente, não raro chamado de autonomias. A saúde física e a autonomia compõem as necessidades básicas e universais do ser humano. Saúde física como sendo a condição essencial de participação na vida social. Autonomia como capacidade do indivíduo de eleger objetivos e crenças, de valorá-los com discernimento e de colocá-los em prática sem opressões, MDS, 2016. É consenso que o ser humano é um ser de relações. Portanto, embora a construção da autonomia passe pela construção da subjetividade, tendo em vista o indivíduo desenvolver a possibilidade e a capacidade de reger-se por si mesmo e autodeterminar-se de acordo com sua vontade, necessariamente, é uma construção social. E,
Como tal, não pode ser entendida desvinculada do pleno usufruto dos aportes de serviços públicos e serviços coletivos, MDS, 2016. Assim, a autonomia pode ser limitada ou expandida a partir da qualidade das relações e da existência ou não de barreiras impostas e vivenciadas nos contextos familiares, territoriais e sociais, a exemplo de transporte e espaços adaptados para garantia de mobilidade, entre outras questões. Isso condiz com o que diz a Code, 2014, segundo a qual as garantias de renda e educação, de prevenção ao isolamento e à negligência devem ser ofertas permanentes do setor público para o exercício da autonomia, MDS, 2015. Usufruir da autonomia de ir e vir, por meio da mobilidade independente, para uma pessoa que usa cadeira de rodas, requer contar com ambientes adaptados, tanto em casa quanto nas ruas e prédios. De forma semelhante, para uma pessoa com deficiência visual, a utilização de audiodescrição vai garantir autonomia para acessar informações. No campo do autocuidado, cuidar-se por conta própria pode ser um aprendizado permanente para as pessoas com deficiência ou para pessoas idosas com alguma doença crônica ou degenerativa. Conforme dispõe a resolução da Diretoria Colegiada RDC número 283, de 26 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, o indivíduo autônomo é aquele que detém poder decisório e controle sobre a sua vida. A partir desse contexto, o trabalho social do serviço deve contribuir para a ampliação da visão de mundo das pessoas com deficiências e idosas, seus cuidadores e familiares, de forma que elas compreendam que sua vida está relacionada a processos sociais territoriais mais amplos ou mesmo nacionais, que requerem disposição para lutar de forma organizada e consciente. Nessa linha, deve considerar sempre o desenvolvimento da autonomia e a participação na construção ou no aprimoramento de seus projetos de vida. Por outro lado, o Serviço Público de Proteção Social Básica tem a função de identificar os fatores ambientais, sociais e de entorno que constituem barreiras arquitetônicas, de compreensão, comunicação e de atitudes que impedem a participação social dessas pessoas e suas famílias. Usuários do serviço. São usuárias do serviço as pessoas com deficiência, em qualquer faixa etária, e as pessoas idosas, com 60 anos ou mais, que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e sociais ou pela ausência de acesso a possibilidades de inclusão, autonomia, independência, segurança, usufruto de direitos, de participação plena e efetiva na sociedade e de processos de habilitação e reabilitação à vida diária e comunitária. Resolução CNAS número 34. Item: beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC. Item: membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda. Em relação aos contextos particularmente vulneráveis, considera-se que as situações a seguir podem revelar maior necessidade de suporte à proteção e aos cuidados familiares no domicílio pelo serviço. Não se trata de critérios de acessos, são situações que podem contribuir para a fragilização da capacidade protetiva das famílias e por isso podem servir de bússola para a realização do diagnóstico socioterritorial e da busca ativa, quando necessário. Item: famílias monoparentais com crianças com deficiência. Item: famílias com mais de um integrante com deficiência ou com mais de uma pessoa idosa. Item: crianças com deficiências associadas ao Zika vírus. Item: famílias cujo cuidador familiar desempenhe sozinho o papel de cuidar da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Essa condição supõe maior estresse. Item: famílias cujo cuidador familiar tenha interrompido as atividades laborais ou esteja impossibilitado de realizá-las, em virtude da oferta continuada de cuidados diários à pessoa com deficiência ou idosa, condição que pode associar-se a isolamento do cuidador. Item: pessoas com deficiência ou pessoas idosas com dependência de cuidados de terceiros e ou com limitações de mobilidade, pela existência de barreiras no domicílio, devido à ausência ou à precariedade de acessibilidade espacial, de comunicação, de transporte, ou impossibilitados de acessar a rede de serviços no território. Item: pessoas com deficiência e pessoas idosas com autonomia restrita ao domicílio e com dificuldades de acesso aos serviços socioassistenciais, no território. Item: pessoas com deficiência e pessoas idosas em iminência de isolamento social ou de risco de sofrer violência intrafamiliar. Item: pessoas idosas com 80 anos ou mais. Item: pessoas com deficiência e pessoas idosas que moram sozinhas e com suporte familiar e social insuficiente. Item:
pessoas com deficiência severa em face de sua maior dependência de cuidados de terceiros. Item: pessoas com deficiência e pessoas idosas com demandas específicas associadas às questões de orientação sexual e identidade de gênero, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Item: pessoas idosas e pessoas com deficiência que retornaram ao ambiente familiar após acolhimento institucional ou familiar, a partir de encaminhamento do CREAS. Item: pessoas com necessidades de cuidados para as atividades da vida diária, cujo cuidador principal tem idade igual ou superior a 60 anos, tenha deficiência, conviva com doença grave, ou apresente outras incapacidades para oferecer cuidados continuados. Item: pessoas com deficiência ou pessoas idosas que moram em territórios de difícil acesso, em longas distâncias ou sem transporte adequado para deslocamento. Objetivos do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Ao estabelecer os objetivos do serviço, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais aponta, em âmbito nacional, o escopo central das suas ofertas e as possíveis inter-relações com outros serviços e benefícios socioassistenciais e com as demais políticas públicas. Os objetivos estão intrinsecamente relacionados e convergem para o alcance das aquisições previstas para os usuários e para os impactos esperados em sua realidade e de suas famílias. Os comentários a seguir, sobre cada objetivo, intencionam favorecer a compreensão de seu alcance e clarificar concepções a eles relacionadas, de modo que possam orientar as ações e as estratégias do serviço. São objetivos do serviço: 1. Prevenir agravos que possam desencadear o rompimento de vínculos familiares e sociais. Este objetivo aponta para a necessidade de conhecimento da dinâmica da família e dos contextos territoriais em que vivem as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. Para Passarinho, 2012, a vida em família é um processo de constantes rupturas, perdas e ganhos, apegos e desapegos, construção e reconstrução da trajetória de uma existência compartilhada. Por isso, cultivar a afetividade, a cumplicidade e o amor são fundamentais para a solução de conflitos e fortalecimento das relações. CESF, 2012. Por outro lado, a família da pessoa com deficiência, se bem orientada e apoiada, constrói saberes e novas formas do fazer, ressignificando as suas dinâmicas para compreender e satisfazer as demandas específicas dos seus integrantes, criando espaços de reflexão, soma e colaboração para o desenvolvimento de todos da família, compreendendo a importância da qualidade de vida não só da pessoa cuidada, como da família como um todo. Cruz, 2008. Nesse contexto, é importante identificar e reconhecer elementos ou situações que assegurem proteção e cuidado ou possam vir a se constituir em fatores protetivos, como, item, fortes vínculos afetivos entre os membros da família. Dinâmicas familiares capazes de conciliar cuidados com outros papéis sociais na família, como cuidar dos outros filhos, estudar e trabalhar, desenvolver projetos pessoais, existência de família ampliada ou estendida próxima à moradia ou disponível para dividir cuidados. Conhecimento, valorização e respeito às limitações, habilidades e capacidades das pessoas com deficiência e pessoas idosas, convivência intergeracional incentivada, entre outras. Item: inexistência de doenças que agravam a situação de dependência, e a presença de práticas de acompanhamento regular das questões de saúde das pessoas cuidadas. Item: inclusão das crianças e jovens com deficiência na escola, nos serviços de reabilitação, em atividades ocupacionais, terapêuticas, de cultura, lazer e outras. Item: inexistência de fatores que precarizam os cuidados familiares, como a extrema pobreza, o envelhecimento ou adoecimento dos cuidadores ou a incapacidade de estes prestarem o cuidado. Item: moradia adequada, adaptada às dificuldades de locomoção e deslocamento, e a existência de momentos de lazer junto com a família, vizinhança e comunidade. Item: independência econômica da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência e o exercício regular da capacidade de autocuidar-se e do respeito à integridade. Item: acesso facilitado à rede de serviços públicos e comunitários. Item: cuidadores familiares cientes da importância de autocuidar-se, presença de atitudes positivas, proativas e colaboradoras, evitando a superproteção, práticas de negligência, maus tratos, violência psicológica, física, sexual ou de abandono, entre outros.
De igual modo, é importante reconhecer e compreender aquilo que se constitui ou pode vir a se constituir em fatores de risco ou de desproteção, como o uso prejudicial de álcool ou outras drogas pelos membros da família, a falta de interesse ou as dificuldades de mobilidade para participação em grupos e atividades sociais, as relações familiares conflituosas, com frágeis laços afetivos, o isolamento social da pessoa cuidada e do cuidador, cuidador único na família, a inexistência de família ampliada e ou estendida que possa compartilhar cuidados, a dependência econômica dos membros da família da renda da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, as expectativas negativas dos membros da família por conta da idade ou da deficiência, o cansaço, o estresse e o adoecimento do cuidador, a suspeita de violência intrafamiliar, a moradia inadequada, o desemprego ou subemprego dos provedores da família, a insuficiência ou ineficiência de serviços públicos no território de moradia, a existência de barreiras ambientais e sociais diversas, entre outros. Esse conhecimento ajuda no planejamento de ações e estratégias com vistas à antecipação dos riscos e, sobretudo, à construção de vínculos e ao fortalecimento do papel protetivo da família, a partir de processos de ressignificação das dinâmicas familiares, de modo que esta supere os sentimentos de perda, de luto, da negação, de raiva, e promova a aceitação e a construção de relações sociais significativas de valorização, inclusão, evitando, assim, a quebra ou o rompimento dos laços de pertencimento. 2. Prevenir confinamento de idosos e ou de pessoas com deficiência. Confinar pessoas, seja no ambiente familiar ou em instituições, relaciona-se a controle ou impedimento de a pessoa exercer sua autonomia individual e sua liberdade de decidir sobre o que fazer de sua vida. Também pode significar manter a pessoa presa ao redor de obstáculos, em ambiente sem a mínima acessibilidade, sem meios para a pessoa sobressair, imprimindo a marca da inferioridade. O confinamento de alguém pode reduzir a identidade dessa pessoa a atributo estigmatizante, como desvalido, incapaz, doente, entre outros. Pode se revelar como uma violação do direito de ir e vir, pois as pessoas confinadas são, geralmente, excluídas das atividades familiares e de eventos no território. Às vezes, ficam escondidas em ambientes separados, quarto, cômodo ou aposento, sem mobilidade para outros ambientes da residência. Por vezes, ficam também sem convivência com o território, sem frequentar atividades de lazer ou mesmo deslocar-se pela cidade. O confinamento de pessoas com deficiência, em especial daquelas com deficiência intelectual ou mental e de pessoas idosas doentes ou com deficiência, foi uma prática comum do Brasil colônia, mas que ainda pode ser vista, nos tempos atuais, com uma nova roupagem, ou seja, sob a ótica da necessidade de proteção contra dano a si mesmo ou a outros ou da incapacidade de a pessoa realizar autocuidado e de conviver em harmonia, considerado cárcere privado. Aqui se considerar a iminência ou o risco de confinamento social pela ausência ou insuficiência de condições familiares de proteção e cuidado, em especial das pessoas com maiores limitações e necessidades de cuidados contínuos ou pela forte presença de barreiras ambientais restritivas ou impeditivas da convivência social no território. É frequente encontrar cidades ou territórios, bairros e comunidades onde predominam praças inacessíveis, calçadas estreitas e com desníveis, ruas com buracos, entre outros obstáculos, que dificultam o acesso a farmácias, hospitais, supermercados, bancos e área de lazer. Isso pode significar alta possibilidade de confinamentos, nos domicílios, das pessoas com mobilidade reduzida em função de deficiência ou avanço da idade. As famílias das pessoas com deficiência intelectual, mental, autismo se queixam da dificuldade de compreensão e de aceitação dessas pessoas pelos familiares e pela sociedade, em geral, relatam bullying nas escolas e na comunidade, o que representa mais uma barreira de participação a ser superada. Isso pode significar alta possibilidade de confinamentos, em suas casas, daquelas pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência ou avanço da idade. O confinamento social das pessoas com deficiência e das pessoas idosas pode provocar adoecimentos, seja na área física, emocional ou psíquica, a exemplo de fobias, depressão, angústia, ansiedade, dificuldades de se aproximar, de se relacionar, sensação de não pertencimento e abandono, entre outras. Também é importante considerar que as pessoas dependentes de cuidados de terceiros são, particularmente, mais vulneráveis à vivência de confinamentos.
pois a oferta contínua de proteção e cuidados com as atividades da vida diária pode requerer competências e condições emocionais ou financeiras e responsabilidades nem sempre presentes nas famílias. A oferta de proteção e cuidados no domicílio pelo serviço tem papel preponderante para evitar essas situações, especialmente com ações de estímulo à autonomia e de suporte à participação social. Ao fazer com, os técnicos do serviço mostram aos cuidadores familiares possibilidades do fazer e sucessos até então imperceptíveis aos cuidadores familiares. As famílias também se queixam do isolamento social vivenciado pela não aceitação dos seus filhos com deficiência, necessitando de exemplos positivos e de espaços que reafirmem a sensação de pertença. 3. Identificar situações de dependência. O ser humano é um ser interdependente. Sua interligação com o outro e com a natureza revela a incompletude humana. Portanto, em algum momento, circunstância, situação e ciclo de vida, precisa-se da companhia, auxílio, cuidado, proteção ou mesmo do sustento ou suporte econômico de alguém, ou seja, de alguma maneira, depende-se do outro. Constitui preceito constitucional, Constituição Federal, 1988, artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, ou seja, a própria lei reconhece a condição de dependência de outro, nesses ciclos de vida. Contudo, em sentido geral, a condição de dependência pode acontecer em qualquer faixa etária. Assim, a dependência humana, no sentido amplo, pode vincular-se a diversos aspectos. Para contribuir com a reflexão, seguem alguns itens econômicos. O indivíduo não tem recursos próprios e precisa que outro auxilie em seu sustento. Item. Aspectos físicos. Quando a pessoa tem a mobilidade impedida, prejudicada ou reduzida, seja por deficiência, acidente, doença, alterações fisiológicas inerentes à idade, com a diminuição da força muscular e do equilíbrio corporal. Item. Aspecto funcional. Quando a pessoa perde ou tem reduzida a autonomia para desempenhar sozinha a atividade da vida diária, a exemplo de alimentar-se, vestir-se, tomar banho, deslocar-se de um local para outro, participar de atividades ou eventos no território. Item. Aspectos mentais ou intelectuais. Quando limitações cognitivas, de aprendizagem, de perda de memória, de comunicação e de interação social impõem a necessidade de apoio mais constante de terceiros. Item. Aspectos psicológicos. Ligados à necessidade de estar na companhia do outro. Pode relacionar-se a situações de depressão, ansiedade, situações estressantes, às vezes, em função da morte de alguém querido, viuvez, afastamento ou fragilização de vínculos em relação a pessoas com quem havia forte laço de cuidado e afeto. Item. Aspectos vinculados ao ciclo de vida. Uma criança, pelo estágio de desenvolvimento que vivencia, é particularmente mais dependente dos adultos. Em relação à dependência, associada ao fenômeno da deficiência e do envelhecimento, o Brasil ainda não construiu instrumentos de avaliação para ampla utilização. Algumas iniciativas nesse sentido são instrumentos específicos, instituídos por determinadas áreas e para acesso a determinados serviços. Um exemplo é a Resolução nº 283 de 2005, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde, considerando a necessidade de definir os critérios mínimos para o funcionamento, o monitoramento e a avaliação das instituições de longa permanência para idosos, ILPI. De acordo com a referida resolução, a dependência em relação à pessoa idosa é definida como condição do indivíduo que requer o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária e equipamento de autoajuda. Qualquer equipamento ou adaptação, utilizado para compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, óculos, aparelho auditivo e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada. Resolução nº 283, ANVS, 2005. Dados do Suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, 2003, sobre as condições de saúde da população, apontou que cerca de 3,5% das pessoas idosas, o correspondente a 2,3 milhões de pessoas, tinham dificuldades para lidar com algumas atividades da vida diária, comer, tomar banho ou ir ao banheiro.
Para Batista, 2008, esse universo de pessoas não pode ser considerado necessariamente dependente. Mas é importante considerar essa possibilidade para o grupo que alegou ser incapaz ou ter grande dificuldade para realizar as três atividades mencionadas, cerca de 1,1 milhão de pessoas. Em relação à pessoa com deficiência, como já foi dito antes, a dependência é também uma dimensão relacional, resultante da interação da pessoa com deficiência e as barreiras impostas pelo contexto vivenciado. Contudo, para identificar as necessidades de cuidados de terceiros das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, pode-se considerar duas dimensões. Item: atividades básicas relacionam-se a apoios nas tarefas de autocuidado, como arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros. Item: atividades instrumentais relacionam-se aos apoios para atividades importantes para o desenvolvimento pessoal e social, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo no seu entorno, em grupos sociais, incentivando o associativismo, entre outros apoios. Relacionam-se com tarefas como fazer refeições, limpar a residência, fazer compras, pagar contas, manter compromissos sociais, usar meio de transporte, comunicar-se, cuidar da própria saúde e manter a sua integridade e segurança, MDS, 2012. De qualquer modo, é fundamental compreender a condição de dependência à luz da história de vida da pessoa, do apoio familiar que dispõe e das oportunidades vividas. Igualmente, compreender as necessidades de apoio constante ou temporário e as perspectivas de expansão de suas potencialidades, capacidades e habilidades. O grau ou estágio de dependência pode ser influenciado pela qualidade do cuidado recebido ou de restrições de acesso à tecnologia assistiva. O envelhecimento e a deficiência não são sinônimos de dependência, porém, quando associadas, deixa as pessoas mais vulneráveis a riscos e à violação de seus direitos. O fato de o serviço atuar na identificação das situações de dependência dos usuários pode contribuir para a promoção de ações no contexto do domicílio e do território que favoreçam antecipar-se a agravos de vulnerabilidade ou a riscos da vivência de situações de violência e violação de direitos. 4. Colaborar com redes inclusivas no território. As redes inclusivas têm por missão reafirmar os princípios da universalidade, da indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos e, sobretudo, atuar na perspectiva do atendimento à diversidade humana, ou seja, do respeito às diferenças e do reconhecimento das singularidades vinculadas à trajetória de cada pessoa. O reconhecimento da diversidade humana pressupõe a preparação das redes para o atendimento inclusivo das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, com a oferta de ações e serviços de forma descentralizada, próximos à residência, de modo a assegurar a convivência e a vivência de experiências com pessoas de outras gerações e sem deficiência. Quando for de absoluta necessidade, é possível que a oferta de ações e serviços ocorra em locais específicos ou exclusivos, destinados a pessoas com deficiência ou a pessoas idosas, porém, é imprescindível que estas convivam e participem de atividades sociais no território, visando assegurar o direito à convivência comunitária e, por conseguinte, o fortalecimento de vínculos sociais. Ainda na perspectiva inclusiva, cabe ressaltar o necessário enfoque de gênero, uma vez que mulheres com deficiência e mulheres mais idosas, geralmente, estão mais expostas a riscos de violência e à violação de direitos, como abusos sexuais. É igualmente importante atentar-se para a importância do atendimento de crianças e adolescentes com deficiência em espaços e serviços inclusivos, para que usufruam dos seus direitos em condições de igualdade com as crianças e adolescentes sem deficiência. Serviços, ações e espaços inclusivos podem contribuir, decisivamente, para a consolidação da cultura do reconhecimento e do respeito às diferenças. Este serviço, ao fazer parte das redes territoriais e, particularmente, da rede socioassistencial e da rede intersetorial de políticas públicas, ainda que se constitua numa ação específica para pessoas com deficiência e pessoas idosas, colabora, fundamentalmente, na perspectiva de estimular e promover a convivência familiar e social inclusiva, sem discriminação e segregação de qualquer natureza. Os serviços desenvolvidos na perspectiva de inclusão realizam um atendimento que valoriza a dimensão coletiva das questões relativas às pessoas com deficiência e essa característica agrega contribuições singulares a todos os indivíduos envolvidos.
Não se pode esquecer que os espaços ou os encontros, preparados ou que atendem somente pessoas sem deficiência são tão segregadores quanto aqueles destinados ou preparados somente para pessoas com deficiência, pois terminam por reforçar a estranheza e o desrespeito à diversidade humana. 5. Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência ou pessoas idosas com vistas a promover a sua inclusão social. O acolhimento institucional, em abrigo, residência inclusiva ou casa-lar corresponde à medida protetiva para aqueles que não podem ou não contam com os cuidados parentais, seja da família de origem ou da família extensa ou ampliada. Para crianças e adolescentes, com deficiência ou não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, define o acolhimento institucional ou familiar como medida provisória e excepcional, estabelecida pela Justiça. Nessa direção, o acolhimento de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência requer a observância da legislação pertinente ao caso, item. Estatuto da Criança e do Adolescente, é que em conformidade com o artigo 23, a falta de recursos materiais por si só não constitui motivo suficiente para afastar a criança ou o adolescente, com deficiência ou sem deficiência, do convívio familiar e encaminhá-los para serviços de acolhimento ou, ainda, para inviabilizar sua reintegração familiar, item. Estatuto do Idoso. O artigo 35 determina que todas as entidades de longa permanência ou casas-lares são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, item. Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 31 estabelece que a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro, ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. O acolhimento institucional em residência inclusiva é uma modalidade para aqueles sem condições de autossustento. Toda a legislação a respeito do tema tem como premissa básica a garantia do direito constitucional à convivência familiar e comunitária. A medida de acolhimento, abrigamento, por sua vez, somente deve ser adotada quando representar a medida mais adequada e protetiva para a pessoa acolhida. No caso da pessoa idosa e da pessoa com deficiência adulta, a decisão de morar sozinho, em abrigo ou casa-lar deve ser sempre respeitada. Segundo Minayo, 2012, a violência familiar contra idosos é um problema nacional e internacional. Pesquisas feitas em várias partes do mundo revelam que cerca de 2/3 dos agressores são filhos e cônjuges. Healy, Brown, 2001, Williamson, Schaffer, 2001. São particularmente relevantes os abusos e negligências que se perpetuam por choque de gerações, por problemas de espaço físico e por dificuldades financeiras, que costumam se somar a um imaginário social que considera a velhice como decadência e os idosos como passado e descartáveis. Minayo, Coimbra Jr., 2002, Deber, 1999. Nessa perspectiva, evitar a fragilidade e a ruptura dos vínculos familiares que resultem em acolhimento institucional exige ações preventivas no campo da sensibilização, da orientação aos cuidadores familiares e, sobretudo, da oferta de ações públicas continuadas que ampliem a capacidade de proteção e cuidado das famílias. Para isso, é preciso oferecer acesso à informação e apoios, compartilhamento de cuidados por meio de serviços com esta finalidade, acesso a benefícios e a serviços essenciais de cuidados, educação, habilitação e reabilitação, convivência, lazer e cultura, entre outros. Essas iniciativas requerem investimentos na qualidade das relações institucionais, familiares, comunitárias e sociais, com vistas a fortalecer as funções protetivas da família e evitar desproteções como a negligência e a violência intrafamiliar, que têm sido apontadas como algumas das principais causas do afastamento de pessoas idosas e de crianças e adolescentes do núcleo familiar, inclusive daquelas com deficiência. 6. Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas, buscando a desconstrução de mitos e preconceitos. A concepção de mito, no sentido mais complexo, passa pela filosofia, no sentido de compreender a influência dos mitos nas sociedades antigas e modernas. Também remete à antropologia, que os compreende como uma linguagem utilizada por diferentes culturas para explicar os fenômenos da natureza. Além disso, aponta para a história, pois muito do entendimento de uma dada cultura passa pela compreensão ou explicação simbólica dos mitos que cultivam.
Na linguagem mais comum utilizada por alguns grupos, os mitos estão associados a ideias ou crenças falsas, cuja disseminação, com carga pejorativa e simbólica, sem reflexão, reproduz valores e significados que reforçam crenças equivocadas, preconceitos, mentiras, sobretudo, podem desencadear processos de discriminação, desvalorização e redução da identidade da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência a atributos como coitadinho, incapaz, inútil, entre outros. São bastante comuns expressões do tipo: pessoa idosa só gosta de bingo e baile, todo velho é ranzinza, estar velho é estar dependente, burro velho não aprende línguas, pessoas idosas são todas iguais, envelhecimento traz impotência sexual ou perda do interesse sexual, os mais velhos são mais inflexíveis, velho já deu o que tinha que dar, não tem futuro. A reprodução não refletida desses mitos pode propagar uma representação social fantasiosa, preconceituosa e estigmatizante. De forma semelhante, há muitos mitos sobre a sexualidade das pessoas com deficiência, reproduzidos em discursos, ideias e crenças, que terminam por manter ou disseminar relações de dominação e de inferiorização em relação às pessoas sem deficiência. Um exemplo é o mito de que as pessoas com deficiência não têm necessidades sexuais, ou seja, não têm sentimentos nem pensamentos sobre sexo. Assim, são vistas como assexuadas ou, pelo contrário, seus desejos são incontroláveis e sempre exacerbados. Contrariamente a mitos como esses, a realidade revela que o interesse por sexo é variável entre pessoas com deficiência e sem deficiência, jovens, adultos ou pessoas idosas. Nesse sentido, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa pode ter orientação sexual e identidade de gênero variadas. Para Maia e Ribeiro, 2012, as expressões da sexualidade são múltiplas e variadas, tanto para pessoas com deficiência como para aquelas sem deficiência. Em qualquer caso, não é possível determinar se a vida sexual e afetiva será satisfatória ou não. É importante lembrar que, em diferentes momentos da vida, dificuldades e facilidades vão ocorrer, em maior ou menor grau para todos. É muito injusto, portanto, generalizar, rotular e estigmatizar qualquer pessoa que, pela condição humana, possa desenvolver limitações em qualquer campo da vida. No que tange à palavra preconceito, já no seu prefixo, indica uma ideia antecipada ou um juízo preconcebido sobre algo ou alguém. Pode ser uma crença sem fundamento, formada a partir de sentimento de dominação, de superioridade ou até de inferioridade. Preconceito tem por base o não reconhecimento das diferentes etnias, classes sociais, raça, cor, orientação sexual, nacionalidades, regionalidades, religiões, opiniões, ciclos de vida, deficiências, etc. Por vezes, o preconceito pode se manifestar em atitudes sexistas, homofóbicas e racistas. Por trás dos mitos e preconceitos, pode haver aspectos de cunho ideológico e de direção política que reforçam posturas discriminatórias, de segregação ou mesmo de exclusão de direitos. Por isso, esclarecer, desconstruir e fazer desaparecer uma ideia ou uma crença falsa, reproduzida ao longo dos anos, como mito e preconceito, não é uma tarefa simples, mesmo diante da convicção de que é completamente errônea. São necessárias ações claras, multidisciplinares e com metodologias que contemplem a sensibilização de grupos e sujeitos para contribuir com a difusão, a afirmação e a reclamação de direitos. Na perspectiva da garantia do direito à participação social e da eliminação do preconceito, o Brasil adotou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CDPD, como emenda à Constituição Federal, em 2008. Já amplamente baseada nos conceitos e concepções da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF-OMS 2001, constituindo um arcabouço legal amplo de direitos e competências institucionais, traduzidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência LBI, Lei nº 13.146 de 2015. Esta lei, no artigo 6º, por exemplo, determina que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Este objetivo aponta para a necessária transversalidade das ações de proteção e cuidados das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, impondo a integração do serviço às iniciativas mobilizadoras do território e a promoção de ações que privilegiem os encontros coletivos entre famílias, cuidadores familiares e ofertadores de serviços na superação das situações de exclusão social e preconceito. 7. Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, já reconheceu por meio da Resolução nº 34 de 2011 que a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência são um processo, tem enfoque multissetorial, portanto, requerem trabalho integrado de diversas políticas, inclusive da assistência social, com o seu conjunto de ofertas nos âmbitos da proteção social básica e especial, de média e alta complexidade, e dos seus distintos serviços e benefícios, com orientações técnicas específicas e integrados por equipes técnicas de referência. Esse entendimento tem por base o pressuposto da transversalidade do tema. Essa concepção transversal de habilitação e de reabilitação pode ser estendida em relação às pessoas idosas. Como já referenciado neste documento, as distintas políticas públicas têm competências legais em relação ao processo de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, inclusive de pessoas idosas. Em especial a área da saúde, por meio da sua rede de atenção básica e especializada, rede de saúde psicossocial, de saúde bucal, dentre outras, destinadas aos cuidados em saúde, inclusive mantendo em sua rede de atenção os centros especializados em reabilitação, CER, de acordo com o que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a política de saúde deve ofertar serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, visando a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Em relação à Previdência Social, a Lei nº 8.213 de 1991, Regime Geral de Previdência, RGP, no artigo 89, define: a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário da Previdência, incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas com deficiência, os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Lei nº 8.213 de 1991, artigo 89. Muito embora a reabilitação profissional do trabalhador, vinculada à Previdência Social, tenha um longo histórico de dilemas e desafios, anterior à Constituição Federal, 1988, é com base nessa previsão legal de 1991, o Regime Geral da Previdência Social, que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, desenvolve o Programa de Reabilitação Profissional, concebido na perspectiva da reabilitação integral, ou seja, por meio da combinação entre assistência e saúde, reabilitação profissional e a reinserção social, MPS, 2014. A reabilitação profissional é uma ação previdenciária, cujo objetivo é oferecer aos segurados da Previdência, incapacitados para o trabalho, por motivo de doença ou acidente, ou a pessoa com deficiência que procura o serviço, apoio na readaptação, no reingresso ou ingresso ao mercado de trabalho. O atendimento é feito por meio das agências de previdência social e por equipes multiprofissionais formadas, geralmente, por médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. No campo do direito ao trabalho, o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê, no artigo 36, o poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Lei nº 13.146 de 2015, artigo 36. No campo da educação, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência são a garantia do direito universal à educação desde 0 ano, na perspectiva da inclusão, considerando a educação especial, inclusive com atendimento educacional especializado, quando necessário. No campo da assistência social, a contribuição do serviço com os processos de habilitação,
Reabilitação e inclusão social pode ser compreendida na direção do estímulo e da orientação aos processos de convivência que resultem no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Em outras palavras, o estímulo e a orientação têm a finalidade de ampliar a proteção e os cuidados, além de favorecer o acesso a serviços essenciais no território como direito de cidadania, expandindo seus efeitos positivos pela articulação do serviço com os demais serviços socioassistenciais do SUAS e das demais políticas públicas. Potencializar recursos das pessoas requer a identificação e a valorização de potencialidades, habilidades, talentos, aptidões, atitudes, experiências, vivências e saberes das pessoas com deficiência e das pessoas idosas e de seus familiares. A inclusão social diz respeito à garantia das possibilidades para que todas as pessoas tenham acesso e usufruam das mesmas oportunidades, em condições de igualdade, na sociedade em que vivem. Em algumas circunstâncias, a inclusão social é mediada por leis específicas, a exemplo da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que trata da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ao definir que todas as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência. No caso de pessoas com 60 anos ou mais, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 27, veda a discriminação da pessoa idosa na admissão de qualquer trabalho e emprego, assim como a fixação de limite máximo de idade, o que contribuiu para sua inclusão social no mundo do trabalho. Dito isso, este objetivo tem como alicerce a compreensão e a integração com as ações e serviços das áreas de saúde, educação, habitação, trabalho e previdência social, pois a inclusão social não é tema de uma só política. 8. Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo à participação cidadã. Ter direitos inscritos na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais é fundamental, pois constitui condição para sua materialização no cotidiano do cidadão e da cidadã. Ferreira 35, sobre os direitos e garantias fundamentais, afirma, em princípio, direitos e garantias não são sinônimos. Direitos são normas de conteúdo declaratório, por exemplo, direito à honra, à locomoção, enquanto as garantias são normas de conteúdo assecuratório, preservando o direito declarado, por exemplo, indenização por dano à honra, habeas corpus para garantir a locomoção. Portanto, enquanto o direito se presta a declarar, a garantia, por sua vez, busca preservar. A defesa de direitos vincula-se, portanto, à busca pela garantia, na prática, dos direitos declarados. Para algumas pessoas ou grupos, a busca, junto às políticas públicas, pelo acesso a direitos ou a reclamação jurídica dos seus direitos torna-se mais difícil, seja pela falta ou pouco acesso à informação ou por desconhecimento ou dificuldade de acessar os órgãos de defesa de direitos, a exemplo do Ministério Público, das delegacias especializadas e do Poder Judiciário. Em algumas vezes, a comunicação sobre os direitos não é clara e nem acessível a pessoas com alguma limitação, seja devido ao uso de linguagem oral ou escrita complexa, à ausência de suporte à comunicação, ao nível de escolaridade das pessoas, à escuta pouco qualificada nos serviços e ações, às limitações vinculadas à deficiência ou mesmo ao ciclo de vida das pessoas, e por vezes, à ausência ou pouco acesso a tecnologias da informação. A defesa de direitos relaciona-se, intrinsecamente, com o exercício da participação como direito social. No caso do serviço, é fundamental estimular a participação das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das famílias e de grupos comunitários, mediante a oferta de atividades planejadas com a participação desses segmentos. Também é necessário respeitar, apoiar e valorizar a sua participação em espaços coletivos, nas diversas esferas públicas, a exemplo de conselhos de direitos e de políticas públicas, dos movimentos sociais de luta por ampliação ou afirmação de direitos, das campanhas de sensibilização e difusão de direitos e de combate a violências e violações de direitos, entre outros. Sendo assim, a perspectiva de defesa de direito de que trata o serviço tem a direção de tornar seus usuários alcançáveis pelos demais serviços e benefícios socioassistenciais, pelas demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, sempre que necessitarem. Para isso, a articulação intersetorial, também no âmbito dos territórios, constitui-se estratégia fundamental. 9.
Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda. Di Giovanni, 1998, a PUD+, entende por proteção social as formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. Nessa linha, cabe compreender que o sistema de proteção social brasileiro, na forma mais abrangente, é integrado pelas diversas políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais para todos os brasileiros. No âmbito da Seguridade Social, o tripé protetivo é composto pela assistência social, previdência e saúde. A assistência social visa a garantia de três aspectos: proteção social à vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos, vigilância socioassistencial, que analisa a capacidade protetiva das famílias, e nesta, a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimização e danos, defesa de direitos, que garante o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais, Lei nº 8.742 de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011. Na direção da proteção social, como já dito no primeiro capítulo, para além dos serviços, a assistência social garante benefícios socioassistenciais, a saber, benefício de prestação continuada, BPC, para pessoas idosas a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência, em qualquer ciclo de vida, e benefícios eventuais, B, provisões de recursos suplementares e provisórios prestados aos cidadãos e às famílias em situações especiais de fragilidade. Além disso, o governo federal, em parceria com o Distrito Federal, estados e municípios, desenvolve programas de transferência de renda, entre os quais se destaca o programa Bolsa Família, PBF, cujo acesso requer o cadastro das famílias no Cadastro Único dos Programas Sociais, CadÚnico, conforme critérios definidos na legislação que institui e regulamenta o programa. A inclusão, nesses benefícios e programas, das pessoas com deficiência e das pessoas idosas que preenchem os critérios, mas que ainda não os acessaram, pode representar a sua independência econômica e a melhoria de seu padrão de vida. O Serviço de Proteção Social Básica no domicílio deve contribuir com o acesso a esses benefícios e programas e também com a inclusão nas demais políticas públicas, em especial, das crianças e adolescentes com deficiência que usufruem o BPC, nas escolas, nos serviços de habilitação e reabilitação, assim como das pessoas idosas nos serviços de saúde de que necessitam. 10. Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários. Integridade pode ser vista como a qualidade de algo que não sofreu diminuição, não foi atingido, que está ileso, a inteireza do ser. No campo dos direitos humanos, o respeito à dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida e à integridade constituem preceitos da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, pode-se falar de integridade física, moral, psicológica, da intimidade pessoal, da honra, da imagem, entre outras dimensões. Para o Estatuto do Idoso, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. A preservação da integridade remete a pensar sobre a necessidade de ações voltadas à prevenção de quaisquer formas de violências, pois toda violência fere, diminui, subalterniza, inferioriza, descaracteriza, desumaniza e atinge a integridade, em alguma dimensão. Por tudo isso, a violação do direito à integridade requer um enfoque interdisciplinar e intersetorial, pois tem repercussões importantes na saúde física e mental das pessoas, nas relações de gênero, nas relações intergeracionais e na fragilização do cuidado ou mesmo na quebra de vínculos protetivos. Dessa maneira, a prevenção à violência contra as pessoas idosas e contra as pessoas com deficiência exige considerar as diferentes formas de configuração da violência e, por vezes, ressignificar as representações sociais existentes desses segmentos, no contexto do território e da família, de modo a privilegiar a cultura do cuidado, da proteção, da acessibilidade e do estímulo à convivência, em condições de igualdade. Para Dirce Koga,
MDS, 2009. Pensar na política pública a partir do território exige também um exercício de revista à história, ao cotidiano, ao universo cultural da população que vive nesse território. Em relação à melhoria da qualidade de vida dos usuários, por vezes, para promovê-la, soluções mais complexas e de acesso à tecnologia assistiva deverão ser providenciadas, outras vezes, soluções práticas, de facilitação da vida diária, especialmente nas moradias deverão ser implementadas, como os cuidados de segurança, o alargamento das portas, a colocação de rampas, de suporte nos banheiros, de tapetes antiderrapantes, de corrimãos em áreas arriscadas, a melhoria da ventilação e iluminação, o acompanhamento nos deslocamentos, entre outros. Tudo isso pode contribuir para evitar a ocorrência de quedas e facilitar a mobilidade. É igualmente importante a disponibilização de tempo para a escuta e a conversa em geral, assim como a orientação sobre atitudes e comportamentos que podem implicar em riscos à qualidade de vida. De qualquer maneira, manter ou melhorar a qualidade de vida requer antecipar mecanismos protetores para uma situação ou evento de risco, nas diversas dimensões, do autocuidado, da provisão de suporte de cuidadores, seja familiar ou não, e da qualidade da interação com o ambiente e território. Muitas vezes, a conservação das vias, a adoção de atitudes respeitosas e cordiais de motoristas para garantir a segurança dos passageiros na subida e no interior dos veículos, o tempo maior da sinalização para a travessia mais segura nas ruas. Todas essas adequações têm forte impacto na qualidade da mobilidade, pois a mobilidade e o deslocamento, mesmo quando em companhia de outra pessoa, é fundamental para a convivência social e para a qualidade de vida. Nessa linha, é indispensável integrar-se aos fluxos intersetoriais e difundir junto aos usuários as ofertas existentes na rede de serviços. 11. Contribuir para a construção de contextos inclusivos. Os contextos inclusivos têm por base a noção de que o desenvolvimento humano requer aprendizagem, experiências e troca com o meio sociocultural e ambiental onde a pessoa vive e que a qualidade das interações e encontros, nos contextos diários, tem impacto direto no percurso do desenvolvimento. Nesse sentido, uma sociedade inclusiva abraça todos e cada um dos indivíduos, nas suas expressões próprias, segundo as quais cada um é si próprio e diferente dos demais, abarca todos e cada um dos grupos étnico-raciais, sociais e culturais, manifesta zelo pela igualdade e pela especificidade de direitos na diversidade de gênero, Plano Nacional pela Primeira Infância, 2010. Assim, na perspectiva inclusiva, não se pode esquecer que os espaços ou os encontros preparados para atender somente pessoas sem deficiência são tão segregadores quanto aqueles destinados ou preparados somente a pessoas com deficiência, pois terminam por reforçar a estranheza e o desrespeito à diversidade humana. Os movimentos sociais de luta pela ampliação e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e dos direitos das pessoas idosas, nacionais e internacionais, principalmente a partir da década de 1980, são responsáveis pela superação da ideia de segregação e integração, substituindo-a pela visão transformadora de inclusão social. A busca pela inclusão social e pela consolidação de contextos territoriais inclusivos engloba, para além de medidas e oportunidades de acesso a serviços públicos, atitudes e práticas de combate às desigualdades. Incluem também vivências, experiências e convívio sem segregação de qualquer natureza, pois as vivências inclusivas, com igualdade de condições de participação e acessibilidade ensejam um sentimento de pertença, relações sociais e amizades respeitosas. Do mesmo modo, cabe reconhecer que a forma como se olha, escuta e atende uma pessoa expressa o valor que se dá a ela, o respeito que se tem por ela, a solidariedade e o compromisso que se assume com ela, Plano Nacional pela Primeira Infância, 2012. Nessa perspectiva, as ações do serviço devem orientar-se sempre pela convivência inclusiva, tanto no contexto familiar quanto no territorial. Alguns pressupostos de referência para a gestão e a organização do serviço. Item ético-político, relaciona-se ao compromisso pessoal, profissional e de gestão de cada uma das unidades federadas de valorizar e promover ações integradas, oferecer as melhores condições para favorecer a autonomia, a acessibilidade, a mobilização e a participação social dos usuários e suas famílias. Item técnico-metodológico,
Diz respeito a primar por intervenções e práticas planejadas e embasadas em aportes interdisciplinares e de conhecimento e reconhecimento das pessoas, de suas famílias, do território e das redes de proteção e defesa de direitos existentes. A capacitação da equipe e construção de plano de desenvolvimento do usuário, PDU, são aportes de suma importância para as pactuações de convivência entre serviço e usuários. Item: qualificação da proteção e do cuidado no contexto familiar e territorial e do autocuidado. Usuário e cuidador familiar relaciona-se com a ideia de que, para aquelas pessoas que não conseguem realizar, com plena autonomia, as atividades básicas da vida diária ou as atividades de convívio social, o suporte do serviço, embora centrada no usuário, não pode deixar desconsiderar as necessidades do cuidador familiar, vez que a qualidade do cuidado ofertado no contexto familiar e no convívio comunitário são essenciais à qualidade de vida de ambos. Item: permanente reflexão das equipes sobre todas as formas de preconceitos e discriminação. Trata-se de manter a atenção para as questões de gênero, etnia, raça, cor, culturas, religiões, regionalidades, condições sociais e econômicas, orientação sexual, deficiência e velhice. Item: em hipótese alguma, a oferta de proteção e cuidado pelo serviço no domicílio pode ser utilizada como forma de controle da organização e da dinâmica familiar. É importante atentar-se para que as intervenções profissionais não configurem nenhum tipo de controle, seja do uso de renda oferida por meio do acesso a benefícios previdenciários, socioassistenciais ou de programas de transferência de renda, entre outros. Item: consentimento da família, usuário, cuidador familiar. A oferta do serviço no ambiente do domicílio não pode ser imposta, pois o contexto das relações familiares deve ser respeitado. É recomendável que toda a família esteja ciente da dinâmica e da responsabilidade do serviço. De igual modo, é de suma importância o consentimento, assim como o agendamento prévio do atendimento, para que todos se sintam confortáveis. Vale ressaltar o preceito constitucional de que a casa é o espaço inviolável do indivíduo. Assim, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Artigo 5º, Constituição Federal, 1988. Domicílio, vínculo residencial e territorial. A definição de domicílio é tratada na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil Brasileiro e afirma que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 70. O IBGE, em relação ao censo demográfico, considera domicílio o local estruturalmente separado e independente, que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas ou que esteja sendo utilizado como tal. Pode ser particular ou coletivo. O domicílio da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência é o local que se destina a servir de habitação moradia, ou seja, a residência. Sendo assim, quando a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência muda de residência, implica mudança do domicílio civil. Isso pode demandar a reorganização do trabalho da equipe do serviço, considerando o território da nova moradia. Vale ressaltar que as unidades de acolhimento coletivo de pessoas com deficiência e pessoas idosas, como os abrigos institucionais ou casas-lares, residências inclusivas, espaços de oferta dos serviços de acolhimento em geral, espaços de atendimento em saúde, hospitais e outros, locais de reclusão e encarceramento, presídios, embora sejam considerados domicílios para as pessoas que neles habitam, não serão locais para o atendimento direto do serviço. O serviço, no entanto, pode manter articulações para troca de experiências e informações, na perspectiva de ampliar estratégias que garantam direitos de convivência e fortalecimento de vínculos, acesso a serviços e a benefícios essenciais no território, como o direito de cidadania. Para efeito do trabalho social do serviço, faz-se importante considerar também o domicílio territorial, bairro, comunidade, região, onde a pessoa mora, tem uma presença física na localidade, vínculos de pertencimento ou mesmo vínculos ligados às suas origens, às raízes familiares ou às atividades profissionais. Por vezes, é a partir dessa base territorial que o cidadão organiza sua dinâmica de trabalho, de relações com a vizinhança, de acesso ao lazer e à cultura, enfim, de acesso às políticas públicas, em geral.
E ainda é de onde responde junto aos órgãos de justiça, aciona a defesa de seus direitos, inclui-se e é incluído em movimentos sociais de luta por ampliação e garantia de direitos coletivos. O domicílio territorial é um lugar não menos importante que o domicílio residência, para o cidadão sentir-se acolhido, pertencente, respeitado, protegido e cuidado. Especialmente, porque a concepção de território vai muito além do espaço geográfico, incluindo vários aspectos, como a compreensão dos modos e significados de organização e ocupação do espaço, a sua dinâmica cultural e política, entre outros. Sendo assim, no território, se expressam desigualdades, fatores de desproteção e de proteção que têm impacto nos vínculos e na convivência social dos moradores. Nessa direção, ao Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, cabe desenvolver estratégias e ações que possam contribuir para que famílias, cidadãos e territórios ampliem suas capacidades protetivas em relação às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. Assim, a partir dos aportes do serviço, implicados com os aportes familiares e territoriais, pode-se traduzir a proteção social pautada na família, sociedade e Estado, cuidando das pessoas. Chegamos ao final da leitura do segundo capítulo do Referencial Teórico, Caderno de Orientações Técnicas, Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo audiolivro.